trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus levar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares
diabo. Graças a Deus, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. É uma honra anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Felizes são, porém, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se abreviando. Jesus, ele diz que por amor dos escolhidos os tempos se abreviariam nos últimos dias. Os tempos estão se abreviando por amor dos escolhidos, pois sabemos que a última hora ela vem. É a última chamada, a última hora para tornar ao Senhor e arrepender-se de todos os pecados. A palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus capítulo 7, de estreito é apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esse caminho, porém largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos entram por esse caminho. Porém o homem só tem essas duas escolhas: céu ou inferno. Todo homem tem essas duas escolhas, e Deus determinou para o homem um único caminho, e esse caminho se chama Jesus. Porém, o caminho do pecado conduz à perdição, à condenação eterna. Por isso Jesus Cristo, ele veio ao mundo, e a Bíblia vai dizer que Deus enviou ao mundo o Senhor Jesus Cristo, não para que o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê será salvo, porém quem nele não crê já está condenado. E a condenação, a Bíblia diz que é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, a luz veio ao mundo, Cristo é a luz, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, e eles não vêm para a luz para que as suas obras que são más não sejam reprovadas pela luz. Muitos não vêm para a luz, não entregam ao Senhor Deus a sua vida, para que suas obras que são más não sejam reprovadas, não sejam ordenadas. Infelizmente muitas pessoas amam o pecado dessa forma, que ao invés de deixar as suas obras más e os seus pecados, preferem virar as costas para Deus. Por isso que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Esta é a condenação. Está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus está escrito, Gálatas 5, assim diz, versículo 16: andem em espírito, não cumprirei os desejos da carne. Andem no espírito para não cumprir os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, estes opõem um ao outro para que não façam as coisas que querem. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades e contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro antemão, como também antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Fiéis são essas palavras. Essa é a palavra de Deus. Dignas de toda aceitação são essas palavras. Aleluia. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. São as palavras de Deus. E a Bíblia vai dizer, está dizendo assim a palavra de Deus: andem em espírito, para cumprir os desejos da carne. Em outras palavras, Deus dizendo: não ande segundo a sua vontade, ande segundo a vontade de Deus. Porque vontade da carne cobiça contra a vontade de Deus. A vontade do Espírito de Deus não é segundo a vontade da carne do homem. E assim a Bíblia fala que esses então combatem um contra o outro. E assim não estáis sujeitos à vontade de Deus, mas sim às vossas próprias vontades carnais. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui. A vida do homem não consiste em ter prazeres na carne, mas a vida do homem consiste em temer a Deus, guardando todos os seus mandamentos. Nisso consiste a vida do homem. Temam a Deus e dá-lhe graças, pois é chegada a última hora. E é hora de temer ao Senhor Deus e de dar graças ao Senhor bondoso Deus, porque é chegada a última hora. Não andem na carne. As obras da carne são más, são perversas, são depravadas. As obras da carne te levarão para o inferno. Mas a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos alcancem o conhecimento da verdade e se arrependam. Aleluias. A vontade de Deus é boa para o homem. Deus não preparou a condenação para o homem. A condenação, na verdade, ela veio ao mundo porque os homens amaram as trevas e não a luz. E assim a condenação ela chega na vida do homem, porque ao invés de escolher a vontade de Deus, escolhe a vontade da carne. Ao invés de andar na luz, andam em trevas. Por isso a Bíblia está dizendo: ora, as obras da carne são malícias, sensualidades, depravações, embriaguez, furtos, adultérios, idolatrias, feitiçarias, roubos, ciúmes, contendas, inimizades, divisões. E a Bíblia fala que as obras da carne não estão sujeitas à vontade de Deus. E por isso que Jesus Cristo ele diz: se certamente não arrependerdes, certamente então perecerão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito, é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Cidade de Goiânia, a última hora, arrependam, deixe toda a idolatria, deixe toda a sensualidade e depravação. A Bíblia vai dizer que a vida do homem é como vapor, vem logo se passa. Tua juventude vai passar, os prazeres da carne te levarão para o inferno, tudo passa. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Tudo nessa vida passa. A saúde acaba. O homem não leva nada dessa vida, ajunta para si tesouros, cuida de uma aparência exterior, mas por dentro está podre diante de Deus. Preocupam-se em agradar a todos, menos agradar a Deus. Preocupam-se em agradar homens, pecadores, mas não Deus poderoso, santo. Mas a Bíblia vai dizer que um dia todos terão que estar diante de Deus para prestar conta. E a Bíblia vai dizer ainda mais: temam a Deus, glorifiquem a Deus através do vosso corpo, porque fostes comprados por um alto e bom preço, e glorifiquem ao Senhor Deus através de vosso corpo. Jesus ele nos comprou por um alto preço para nós glorificarmos a Deus através do corpo, não para viver em feitiçaria,
não para viver em homossexualidade, não para viver como um bêbado se embriagando e como idólatra, dando a glória a ídolos do futebol e deixando de adorar o Criador e honrando mais a criatura, mais as vontades da carne do que a vontade de Deus. A Bíblia está escrita em Gálatas 5, está escrito acerca das obras da carne, e assim está escrito no versículo de número 15: porém digo, andai em espírito e não cumpram a vontade da carne. Não cumpra a vontade da carne, porque certamente ela te levará para o inferno. Não siga o teu coração, porque o teu coração te levará para o inferno. Andar segundo a carne é andar segundo os conceitos do próprio coração. E a Bíblia vai dizer que as obras da carne não estão sujeitas ao Espírito, porque o Espírito, ele certamente cobiça contra a carne, e assim um não está sujeito ao outro, e não fazeis o que querem. O homem está sendo guiado pelo Espírito ou pela carne, mas Jesus Cristo, ele diz: certamente se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, para o homem ser guiado conforme a vontade de Deus, pelo Espírito e não pela carne, ele precisa nascer de novo. Isso não se trata de ter uma religião, isso não se trata de erguer a mão e falar que aceita o Senhor Jesus Cristo, mas trata-se de uma mudança, de uma escolha. A partir de uma escolha, Jesus, ele transforma o caminho do homem. A partir de uma decisão, Jesus, ele arranca o homem das trevas e traz para a luz. A partir de uma decisão, Jesus arranca de uma vida depravada, imunda, de bebedice, e leva a caminhar em luz. Através de uma escolha, o homem, ele trilha um caminho maravilhoso de luz para a salvação, ou um caminho de perdição e depravado para a condenação. Não foi para isso que Jesus veio, não para a condenação, mas a Bíblia diz que ele veio para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas venham ter a vida eterna. A vida eterna é essa que nós venhamos crer em Jesus Cristo. Essa vida eterna, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez crer pareça apenas confessar, mas há muitas pessoas que confessam com a boca, mas negam em suas obras. Há muitas pessoas que estão confessando com o lábio que crê, mas estão negando com as suas obras, sendo reprovados diante de Deus. Assim está escrito no livro de Tito, capítulo 1, versículo final, o último versículo de Tito, vai dizer: confessam-no a Deus com os lábios, mas negam em suas obras, estando reprovados. Muitos confessam e vão confessar que creem em Deus. Se perguntar quem crê em Deus, a maioria das pessoas confessa que crê em Deus, mas suas obras estão reprovadas por Deus. E muitos na verdade estão distantes de Deus. Muitas pessoas estão distantes de Deus, embora confessando com os lábios que crê em Deus, embora confessando com a boca que crê em Jesus Cristo, mas o seu coração estando distante de Deus não adianta de nada. Por isso Jesus, ele fala que devemos andar em espírito. Se você quer andar com Deus verdadeiramente, se afasta das suas vontades carnais, deixe a idolatria. Deus não divide sua glória com Palmeiras, com Corinthians, Flamengo. Deus não divide sua glória com Aparecida, Maria, com Exu, Pombagira. Deus não divide sua glória com espíritos malignos e nem com espíritos de feitiçaria. Deus não divide sua glória com ídolos, com Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Deus não dá a sua glória ao homem, e nem tampouco Deus disputa a sua honra. Mas há muitos que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, que honraram mais a criatura do que o próprio Criador, do que é bendito. Os estádios lotam, mas a palavra de Deus, as pessoas não credibilizam. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas a idolatria está povoando o inferno. Os idólatras estão povoando as profundezas do inferno, porque não querem se arrepender. As suas obras são más, e Deus diz que certamente se arrependam. Deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. O Evangelho é o poder de Deus. A mensagem da cruz
é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É a mensagem da cruz que salva, não é o símbolo da cruz, mas a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para quem não crê, ou seja, para os incrédulos. É loucura a pregação do evangelho, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, o mundo não recebeu, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho. O evangelho está sendo apregoado na cidade de Goiânia, e Deus tem anunciado ao homem uma mensagem de arrependimento. Porém as pessoas têm preferido a carne, os desejos carnais, os pecados e mais pecados. Deus tem proclamado o homem para entrar pela porta estreita, porém muitas pessoas têm preferido a inimizade contra Deus, têm preferido andar em seus caminhos maus. E assim a palavra de Deus diz que não devemos estar sujeitos à carne. Os desejos da carne te levarão para o inferno. Assim diz a palavra de Deus, porque as obras da carne são feitiçaria. Rogam para os espíritos e rogam para os Exus, clamam confiando naqueles que não podem te salvar, aqueles que na verdade são os mesmos que Deus lançou dos altos céus para baixo, os chamados anjos caídos. São demônios que as pessoas têm colocado sua confiança, são espíritos, entidades caídas que as pessoas têm colocado sua confiança. Mas Deus, certamente Ele diz que Deus certamente anuncia agora ao homem que se arrependam, deixa a feitiçaria. Os Exus não vão poder te salvar, os guias não vão te guiar ao céu, os guias, eles te levarão para o inferno. O verdadeiro guia do homem se chama Espírito Santo de Deus. O único guia que pode te levar a ter vida eterna se chama Espírito Santo da verdade. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos guiará em todo o caminho. E o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as palavras de Deus a qual tem sido dita. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos guia em sobriedade, o Espírito Santo de Deus nos guia na verdade, o Espírito Santo de Deus nos guia naquilo que é honesto diante de Deus. Mas os guias da macumba guiam o homem ao adultério, à fornicação, à homossexualidade, à bebedice, à depravação, à idolatria. Porém a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. E assim a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. Quando nós olhamos a Bíblia lá em Coríntios, diz: filhinhos, provem os espíritos para ver se eles são de Deus. Se algum espírito está te guiando a bebedice, esse espírito de Satanás, o Espírito de Deus te guia em toda a sobriedade. A palavra de Deus dizer em Tessalonicenses, está escrito: sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque o diabo é o vosso adversário, anda rugindo, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que o homem tem que estar sóbrio, porque o adversário número 1 do homem se chama Satanás. E assim Jesus Cristo, ele diz que ele está rugindo como leão e bramindo, andando ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Enquanto as pessoas adulterando, se embebedando, traindo uns aos outros, cometendo adultérios, cometendo todo tipo de pecados, satisfazendo os desejos da carne, a Bíblia diz que assim estão sendo bramidos, estão sendo tragados pelo diabo, vosso adversário, que anda como um leão, buscando tragar de alguma forma. Por isso Jesus, ele diz: o segredo é ser sóbrio, o segredo é estar vigilante, o segredo é ter sobriedade e estar vigilante, porque o adversário, ele anda como um leão, rugindo e bramindo, buscando a quem ele possa tragar. Anda em espírito. A Bíblia vai falar em Gálatas 5, está escrito em Gálatas 5, versículo de número 34, ou melhor, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Quem é de Cristo crucifica as suas vontades do seu coração. Quem está crucificado não pratica o que Deus reprova. Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que me amou e por mim se entregou. Ou seja, estar crucificado com Cristo significa não estar sujeito às suas próprias vontades carnais, mas sujeito à vontade de Deus. Significa que quem está crucificado com Jesus Cristo não está sujeito à idolatria, não está sujeito à embriaguez, não está sujeito aos vícios. A Bíblia fala que todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas eu praticarei. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Ou seja, Deus deixou o homem livre a fazer suas escolhas, a praticar aquilo que Ele quer, porém nem tudo é lícito, e nem todas as coisas devemos buscar, e assim a Bíblia fala que nem tudo convém. Deus deu ao homem a ciência, o conhecimento, e o homem ele buscou o que é mal, e a Bíblia fala que então veio a queda. Houve a queda no princípio, porque o homem escolheu as trevas, escolheu o mal, ele escolheu o fruto do pecado, ele escolheu na verdade transgredir a vontade de Deus, e é por isso que a condenação veio ao mundo, que as pessoas preferiram escolher as trevas, escolher aquilo que é mal, aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus abomina e rejeita, andam aprovando aquilo que Deus rejeita, andam chamando de certo aquilo que Deus chama de errado, andam chamando de bom aquilo que Deus chama de mal, e tanto um como o outro terá que dar conta diante de Deus. Anda em espírito. O fruto do espírito é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é alegria, é paz, é domínio próprio. Isso é fruto do espírito. Assim o homem deve buscar caminhar. Não é a vontade da carne do homem que deve guiar. A vontade da carne do homem não é essa. Não é andar em bondade, não é ter domínio próprio. O homem não busca ter domínio próprio. O homem busca ele satisfazer a sua ira, busca então fazer segundo os seus impulsos. Mas o fruto do Espírito de Deus nos dá domínio próprio, para que possamos refrear a malícia, para que possamos refrear a ira, para que possamos dizer não à bebedice. O fruto do Espírito Santo de Deus é domínio próprio, te dá domínio próprio para você dizer não ao pecado, para você dizer não àquilo que Deus reprova. Só que o homem, quanto mais ele vai se mergulhando no pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, o pecado te leva a um abismo profundo, e quanto mais você vai caminhando, mais você vai se afundando nele. E quanto mais você se afundar no pecado, mais difícil fica de você sair, porque um abismo vai chamando outro abismo. E assim a palavra de Deus diz que nós devemos estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus e não aos desejos da carne. Ora, as obras da carne são bebedices, inimizades, idolatria. É isso que o mundo gosta, não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. E assim Jesus ele diz: porém, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Muitos até vão a uma igreja, até tem uma Bíblia, mas o que adianta? Se não arrependerdes, certamente perecerão. O que adianta? Se não, certamente buscar arrepender-se, certamente perecerão. Assim Jesus ele diz: de igual modo, da mesma forma perecerão se não arrepender-se. Foi para isso que Jesus ele veio, para que o homem possa, na verdade, ter acesso à salvação. E nós temos acesso à salvação a partir do momento que nós conhecemos entre o bem e o mal, ou seja, a partir do momento que nós temos a ciência de dois caminhos: o caminho que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à perdição. A partir desse momento nós somos responsáveis por onde passaremos a eternidade,
e por nossas escolhas. A partir do momento que o ser humano tem a ciência que há dois caminhos, um leva ao céu, outro leva ao inferno, a consciência do homem, a sua responsabilidade é tua. Deus, Ele dá ao homem a ciência, e Deus dá ao homem a escolha, mas Deus não isenta o homem dos frutos de sua escolha e das consequências de suas escolhas. A Bíblia vai falar que aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Aquele que semear no Espírito ele ceifará, mas aquele que semear na carne ceifará corrupções. E esta é uma palavra fiel. O meu Deus, não, Jesus não veio para condenar o mundo. A condenação é porque os homens escolheram as trevas e não a luz. A condenação é porque as pessoas escolheram a embriaguez e não a sobriedade, porque escolheram a mentira e não a verdade, as trevas e não a luz, o adultério e não a fidelidade, a malícia e não a pureza e nem a santidade, porque o homem escolheu aquilo que é mal e não aquilo que é bom e honesto diante de Deus. Esta é a condenação. Ou seja, Deus, Ele não condena ninguém, as pessoas que escolhem o caminho da condenação. Os dois caminhos estão diante dos homens: o prato cheio do pecado que seduz o ser humano, apresentando facilidades e prazeres que te trarão consequências eternas. Mas Jesus, Ele diz: o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que entram. Jesus não falou de nenhuma religião. Jesus não falou: ei, vem para cá ser evangélico, ser católico, vem para cá receber sua vitória, vem para cá receber sua bênção, e eu te darei o dobro. Se você der 100, eu te dou 200. Jesus, Ele não prometeu isso. Isso é evangelho de ladrão, isso é evangelho de mercenário. Jesus prometeu para o homem a vida eterna, e a vida eterna é essa, que nós venhamos crer naquele que Deus enviou, ou seja, que nós venhamos crer a fim de praticar. Quem crê, certamente ele busca aquilo que é aprovado por Deus, e nós devemos buscar aquilo que é aprovado por Deus. Se Deus está reprovando nossos pecados, nós devemos abandonar eles urgentemente. Se Deus está reprovando os nossos caminhos, devemos deixar eles urgentemente. Toda feitiçaria é um caminho para o inferno, toda idolatria é um caminho para o inferno, assim como o homicídio leva o homem para o inferno. A sua bebedice também é um caminho para o inferno, a sua idolatria é um caminho para o inferno, o orgulho é um caminho para o inferno, a malícia é um caminho para o inferno. Por isso Jesus, Ele diz: escolhe o caminho estreito e apertado, e conduz à vida eterna. A vida é feita de escolhas. Escolhe hoje os prazeres da carne ou a vontade de Deus. Gálatas 5 diz, no versículo 19: as obras da carne são impurezas, são sensualidades, são embriaguez, homossexualidade, adultérios, furtos, roubos, homicídios, feitiçarias, contendas, divisões, discórdias. É isso que o homem gosta, e essa é a vontade do diabo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. A verdade salva o homem. Por isso que o diabo, ele se opõe contra a verdade. A verdade salva, a verdade liberta. Se a verdade liberta, ela também salva. E se ela salva, é por isso que o diabo, ele odeia e se opõe contra a verdade. E assim a Bíblia fala que a carne, ela se opõe ao espírito, para que não estejam sujeitos à vontade de Deus. Mas o fruto do Espírito de Deus nos guia a estarmos sujeitos a Deus. A vontade de Deus está aqui na Bíblia, em 2 Pedro, que todo homem arrependa-se dos seus pecados. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é nem um homem milionário, não é te fazer o homem mais próspero da terra, não é te dar o melhor da terra, mas é o melhor do céu. Sempre foi a vontade de Deus dar ao homem o melhor do céu e não o melhor da terra, porque o ouro, ele sim, pode ser roubado, a traça pode correr, o metal. A Bíblia diz que não devemos ajuntar tesouros nessa terra, mas tesouros junto de Deus no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça, a ferrugem destrói.
E assim Jesus ele diz: aonde tiver o vosso tesouro, estará também vosso coração. O coração do homem, ou ele está no pecado, ou ele está em Deus. Muitos o coração está no dinheiro, sem ter dinheiro. A Bíblia fala que cobiçam e não alcançam, porque pedem mal e pedem para gastar segundo seus deleites. A cobiça, segundo a Bíblia, cobiça segundo a vontade do coração do homem. Ela cobiça a favor da carne, não segundo a vontade de Deus. Devemos cobiçar o céu, a vida eterna. Tudo nessa vida passa. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais é de passar. Jesus veio para que nós possamos ter vida com abundância. Por isso lê a Bíblia. A vida eterna é essa que creamos naquele que Deus enviou. Como que nós cremos naquele que Deus enviou? Se sujeitando e obedecendo a Ele, se arrependendo dos pecados e praticando aquilo que Deus aprova. A sua vontade é boa, perfeita e agradável para o homem. E felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se passando e está se aproximando a cada dia mais o dia de nós deixarmos esse tabernáculo terrestre e nos encontrarmos com Deus, e de estarmos diante de Deus para recebermos tudo que fizemos através do corpo. Deus dará a cada um a sua recompensa. E por isso que a palavra de Deus está dizendo que Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, seja salvo. Deus quer que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Em 2 Pedro diz, no capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam escarnecedores. E a Bíblia fala que andariam cada um segundo as suas próprias concupiscências. O homem escarnecedor, ele busca aquilo que é carnal, ele busca aquilo que traz prazer por um momento, se esquecendo das consequências eternas. O homem escarnecedor, ele não se preocupa com a sua alma, mas a Bíblia fala que aquele que rejeita a correção, certamente ele perece. Aquele que rejeita então a sua alma, a Bíblia fala que certamente ele perece. Por isso que Jesus ele diz: para o homem tem dois caminhos, não rejeite os avisos. Não tem três caminhos, não tem purgatório. Mas a Bíblia vai dizer que após a morte segue a juízo. Isso significa que cada um de nós, tanto aqueles que são de religiões evangélica, católica, espírita, todos nós estaremos diante de Deus, o justo juiz, após a morte. Não um purgatório. Não existe um purgatório dentro da Bíblia. Não existe um purgatório segundo a vontade de Deus. Segundo o que a Bíblia diz, para o homem são dois caminhos. O que sucede após a morte? Está lá em Hebreus 9:27. O juízo vem após a morte, ou seja, cada um receberá sua recompensa diante de Deus após a morte. Deus julgará cada um segundo o que tem feito através do corpo, para dar a cada um segundo o que fez através do corpo, na eternidade, ou céu ou inferno. Por isso não adianta rezar para uma pessoa depois que ela morre. Não adianta rezar e fazer missa de sétimo dia, ou rogar para Maria, ou rogar para São Pedro, ou para Aparecida, ou qualquer outro morto. Não adianta rogar. Jesus fala: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou seja, se Maria não está no céu, para quem que você está rogando? Para um pedaço de gesso, para um pedaço de barro. Se Maria não está no céu, você está rogando apenas para um boneco. E a Bíblia fala em Salmo 115: tem ouvidos, mas não ouve; tem boca, mas não fala; tem mão, mas não apalpa; não sai som algum da garganta. Esses são os ídolos das nações, diz a palavra de Deus. Eu sei que o mundo está caminhando para o inferno, e Jesus ele diz: prega a tempo e fora de tempo, insiste, porque tempos chegarão em que não suportarão a sã doutrina, mas muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu sei que muitos hoje não querem sair a pregar a palavra, mas Jesus ele diz: tudo que vocês ouviram em gabinete, em secreto, em oculto, agora de cima dos telhados vocês vão proclamar a todos os ouvidos.
Deus fala para Jeremias: vai, prega, anuncia os pecados deste povo, porque eles têm se corrompido. Quer ouça ou deixe de ouvir, saberão que há um Deus. Quer ouça ou deixe de ouvir, clame em alta voz, não te detenhas. Enquanto o diabo diz para falar baixinho, Deus diz para clamar em alta voz e não se deter pelo o diabo. Enquanto o diabo ele tenta deter a verdade, colocando e reduzindo e abaixando o som, o volume da palavra de Deus, o diabo está estremecendo os ouvidos das pessoas com o som profano das músicas imorais, das músicas depravadas, das músicas de embriaguez que exalta a carnalidade. Mas a Bíblia fala que um dia todos vão se arrepender, e vai ser tarde demais, tarde demais será. A poluição sonora deste mundo, ela tem aprovação por muitas pessoas, mas a palavra, o Evangelho, ele incomoda as trevas, e ele tem que ser anunciado independente das circunstâncias. A Bíblia diz que certamente muitos nos últimos dias não vão suportar ouvir a sã doutrina. É mais fácil alguém ouvir um trio elétrico tremendo tudo, ouvindo uma música que na verdade agrada a sua carne, porque na verdade o que as pessoas gostam é disso, de bebedice, adultério, fornicação, imoralidades. É isso que na verdade as pessoas estão aprovando. Mas a palavra de Deus, a palavra da verdade, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho pode tirar o homem da homossexualidade, e Jesus ele tira. Quando o homem de fato ele conhece a Deus, ele deixa a embriaguez, ele se converte verdadeiramente, e deixa a feitiçaria, e deixa os exus, e deixa a imoralidade, e se torna ao Senhor. Porque Jesus Cristo certamente, ele diz que veio para que o homem tenha vida, vida com abundância. Isso é vida com abundância, irmão. Deixar o velho homem, deixar o caminho de condenação, e andar em vida, andar em novidade de vida, andar em luz, aprovando aquilo que é honesto, aprovando aquilo que é justo, aprovando aquilo que é verdadeiro. Vida com abundância, é isso que Jesus propõe para o homem. E isso de fato só acontece quando nós fazemos uma decisão. Toma a tua decisão e faz a tua escolha. Escolhe hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus colocou diante do homem a vida, e Deus colocou diante do homem a morte. Deus colocou a bênção e a maldição. Tudo que é bom vem de Jesus Cristo, ou seja, a vida, a bênção, ela está em Jesus Cristo. Mas todos aqueles que deixam os caminhos de Cristo, estão provando aquilo que é mal, estão rejeitando aquilo que Deus aprova, e estão andando em trevas e deixando a luz. Por isso, se hoje ouvindo a voz de Deus, a sua palavra, a palavra de Deus aberta, a palavra de Deus sendo proclamada, é a voz de Deus. Se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração como fizeram no tempo antigo e pereceram. Não pereça, mas busque a vida eterna, busque entrar pela porta estreita. A porta estreita vai se fechar, ela vai se fechar. A porta estreita ela está quase se fechando, está prestes a se fechar. A porta vai se fechar como nos dias de Noé se fechou a porta, foi lacrada por fora, Deus selou a porta por fora. Ela está aberta ainda, mas vai se fechar para sempre, vai ser selada para nunca mais abrir. E a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão: Senhor. E assim a Bíblia diz que quando veres que estão do lado de fora, então certamente muitos vão se angustiar. A Bíblia fala em Sofonias capítulo 1, o dia do Senhor será dia de angústia, dia de desolação, dia de trevas e densas trevas. Angustiarei os homens, e eles se arrependerão. A Bíblia diz que nem o seu ouro, nem a sua prata os poderá salvar, mas pelo fogo e o zelo da ira de Deus perecerá. Não pereça, arrependam-se. Não adianta ter uma Bíblia, andar com ela debaixo do braço, se as palavras que nela estão escritas não estiverem no coração e não estiverem sendo praticadas. Não adianta estar sentado no banco de uma igreja ouvindo por
várias e várias horas e não ter novidade de vida. Não adianta. Não vai adiantar ser evangélico, não vai adiantar ser católico, não vai adiantar andar com a cruz enrolada no braço, não vai adiantar ter uma Bíblia aberta no Salmo. Se não arrepender, perecerá. Assim Jesus ele diz: se vós certamente não arrependerdes, certamente perecerão. Não pereça, arrependam-se, deixa a bebedice, deixa a imoralidade, arrependam-se, deixa as obras da carne, a inimizade contra Deus e arrependam-se, deixa a fornicação, os relacionamentos infames, relacionamentos fora do casamento. Deus reprova, Deus chama isso de imoralidade. Por isso que a Bíblia diz que as obras da carne não estão sujeitas a Deus. Com Deus é sim ou não, não tem mais ou menos, o meio termo. O acho, talvez, não vem de Deus, mas o sim ou não vem de Deus. Por isso que a Bíblia fala que diante de Deus devemos dizer sim, sim ou não, não. Eu não sei, eu acho, talvez, vem de Satanás. O Senhor Jesus Cristo, ele diz ao homem que certamente só tem dois caminhos, ou um caminho leva ao inferno, outro ao céu, e por isso faz a tua escolha. Diga sim para aquilo que Deus aprova. Não continue reprovando a verdade para provar as obras da carne. Andam chamando de bom aquilo que Deus chama de mal. A bebedice, a fornicação, os adultérios, as idolatrias, feitiçarias, relacionamentos infames, homem com homem, mulher com mulher. Deus não criou o homem para isso. Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para glorificar a Deus através do seu corpo. Porque fostes comprados por um alto e bom preço, glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Você tem glorificado a Deus através do teu corpo. Eu não estou dizendo dizer com a boca, mas através das ações e escolhas. Eu não estou dizendo dobrar o joelho por alguns minutos e depois voltar a adulterar, voltar a se embriagar, voltar a ter relacionamentos imorais e de adultérios e imoralidades homossexuais, mas estou dizendo de um verdadeiro temor. Que temor é esse que as pessoas têm, aonde não conseguem se apartar daquilo que Deus chama de mal, aonde não conseguem andar em novidade de vida, aprovando as coisas que Deus aprova, mas antes buscam justificativas para o erro. A Bíblia diz em Gálatas 5: caminhe em espírito, não cumprireis os desejos da carne. A carne cobiça contra o espírito, e assim não podeis fazer aquilo que querem. Ou o homem faz a vontade de Deus, ou a vontade do diabo. Qual a vontade de Deus? Está aqui na palavra de Deus: que todos conheçam a verdade e venham arrepender-se. Que todos conheçam a verdade e possam ser salvos. A verdade salva o homem do inferno, e a verdade é essa: Deus não fez o homem para ficar chupando língua de homem. Deus não fez mulher para ter relacionamento com mulher como se fosse homem. Deus no princípio fez macho e fêmea e disse: multiplique sobre a face da terra. Por isso Deus não colocou um Adão junto com um João. Deus não colocou Adão e Ivo, e Deus não colocou Eva e outra Maria. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou macho e fêmea e disse: deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, assim não serão mais dois, mas se tornarão um. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, nem diabo nem homem pode separar aquilo que Deus uniu. Deus no princípio fez macho e fêmea, e Deus uniu. Deus não une segundo a vontade da carne, não é segundo a atração do coração do homem. A união não é a atração do coração, a união é aquilo que Deus determinou. Entre um casal, Deus fala: multipliquem. Deus colocou a porta na arca aberta e disse para colocar um casal de cada espécie, e assim teve vida até os séculos presentes, porque Deus, Ele manteve a sua criação da forma que Ele fez. E assim entrou na arca um casal de cada espécie, se multiplicou. Deus colocou dentro da arca Noé, sua família. Segundo a Bíblia diz, Noé entrou com as suas noras, seus filhos. Por isso que hoje ainda existe vida. Agora imagina se Deus coloca dentro da arca o Noé, o João, o Pedro. Passaria-se daqui uns 50 anos, 70 anos, 100 anos, só estaria certamente os restos
de ossos secos e não haveria vida. Imagina se Deus coloca dois casais, ou melhor, coloca então animais do mesmo sexo. O que haveria na verdade seria um verdadeiro cemitério dentro daquela arca. O plano de Deus é perfeito, mas o plano do diabo é que o homem siga o seu coração. E é por isso que dizem, o diabo sempre diz que você deve ser guiado pelo seu coração. Quem disse isso é Satanás. A assinatura é do diabo. Siga o teu coração. Se te faz bem, certamente não deve te fazer mal, mas você deve seguir. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso, e o coração é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Por isso não siga o coração, siga os conselhos de Deus. Salmo capítulo 1: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não se assenta junto com aqueles que estão andando segundo a carne, não se assenta para praticar as obras dos escarnecedores, mas se detém nos conselhos de Deus. Quais são os conselhos de Deus? Abre a Bíblia e você vai aprender os conselhos de Deus. Pega uma Bíblia e começa a ler, você vai ver quais são os conselhos de Deus. Deus não vai mandar em nenhum momento o homem fazer na encruzilhada algum despacho para algum Exu. Nós vemos os sacrifícios na Bíblia como uma forma de apresentar para Deus, a fim de o homem ter remissão, perdão dos seus pecados. Nós não vemos na Bíblia sacrifícios a entidades, sacrifícios a Exu. Isso são sacrifícios a demônios. Nós não vemos na Bíblia Deus falando, faça uma imagem sagrada para se dobrar diante dela, mas muito pelo contrário. Em Êxodo 20 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Na Bíblia Sagrada nós vemos os conselhos de Deus, e os conselhos de Deus são bons. Os conselhos de Deus são caminhos de luz. Os conselhos de Deus nos levam a ter vida eterna. Os conselhos de Deus nos faz desviar dos caminhos da carne. Os conselhos de Deus nos afastarão da embriaguez, das rodas dos escarnecedores, dos idólatras, que honram o ídolo e não honram a Deus. Andam honrando por aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras, andam honrando por aí homens, mas estão honrando menos Deus, estão deixando de honrar Deus de forma verdadeira, estão deixando de honrar o Criador porque estão honrando a criatura. E Deus diz ao homem que certamente, se não arrepender, certamente perecerá. Isso é Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho não agrada a carne. Quem diz que a verdade agrada a mentira? Quem diz que a verdade ela agrada o coração pervertido? A verdade ela salva, a verdade ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa ressuscitou após o terceiro dia, quando foi pregado numa cruz. Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, o fim. A Bíblia diz que Ele será chamado Pai da eternidade, o Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o grande eu sou. Tudo isso a Bíblia atribui a Jesus Cristo Senhor. Tudo isso a Bíblia dá atribuição àquele que foi morto, mas ressuscitou e reviveu, e está sentado à destra de Deus Pai pelos séculos dos séculos. Ele diz que certamente Ele virá e colocará então em escabelo todos os seus inimigos pelos seus pés. Por isso, cidade de Goiânia, se hoje ouve a palavra de Deus, arrependam-se e deixem a inimizade contra Deus. Começa a ser um amigo de Deus. A Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus e foi imputado a Abraão a justiça. Se você quer ser amigo de Deus, se afaste dos desejos da sua carne. Se você quer ser amigo de Deus, se afasta da carnalidade. Se você quer ser amigo de Deus, peça a Deus que te dê fé. A Bíblia diz que Deus dá a cada um deliberadamente. Se alguém tem falta de sabedoria, a Bíblia fala, peça a Deus que Ele dá deliberadamente a cada um. Se alguém tem falta de fé, peça a Deus, Ele dará. Ou seja, se você tem fraqueza pelo pecado, peça a Deus que Ele te ajudará. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, a carne é fraca, mas se você pedir para Deus, Ele pode te ajudar a vencer as fraquezas da carne. Jesus, Ele veio para isso, para que o homem possa então certamente encontrar um refúgio
uma forma de escapar do inferno. Essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam. Arrependam-se hoje, arrependa-se agora, clame a Deus enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio o seu mau caminho e torne-se para Deus. Esses são os conselhos de Deus, essa é a vontade de Deus, é isso que a Bíblia diz. Sim, a palavra de Deus, ela diz, para que o homem possa andar sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário está rugindo como um leão, ao vosso derredor bramindo, buscando a quem possa tragar. A sobriedade é algo que vem de Deus. Tudo que é oposto ao que vem de Deus, Satanás está levando para o inferno multidão de pessoas, e a escolha está na mão de cada pessoa. Naquele dia não terá como dizer eu não sabia, não vai ter como dar uma desculpa para Deus. A Bíblia diz que somos indesculpáveis diante de Deus. O que adianta ostentar no pecado, sendo que lá no inferno não vai haver uma gota de água para se sustentar ou para se refrescar? A Bíblia diz que lá haverá ranger e pranto. Hoje você ostenta o pecado, você se orgulha no pecado, você faz questão de mostrar para as pessoas na rede social o seu pecado, mas naquele grande dia Deus vai expor de uma forma que nada ficará em oculto, e a Bíblia fala que todas as obras, elas serão então julgadas, e assim, a fim de que o homem possa receber a sua recompensa. Por isso a Bíblia diz que então todos estarão diante de Deus. A Bíblia diz que até aquilo que está em oculto será exposto. As pessoas só expõem aquilo que elas têm na verdade prazer, só expõem aquilo que elas aprovam, mas enquanto isso Deus está reprovando aquilo que é mal, aquilo que é carnal, aquilo que é profano. Gálatas 5 diz que as obras da carne certamente elas cobiçam contra o Espírito, pois as obras da carne são inimizades, feitiçarias, embriaguez, idolatrias, feitiçarias, homossexualidade, furtos, roubos, orgulhos. Assim a Bíblia fala que certamente perecerão. Não pereçam, arrependam-se, deixem a embriaguez. Até quando o homem continuará certamente enganando a si mesmo? Deus não pode ser enganado pelo homem, mas muitos estão vivendo no engano e dizendo diante de Deus que é bom, aquilo que a palavra de Deus está chamando de mal, o homem está chamando de bom. A Bíblia fala assim que esses, como seres irracionais, vivem no seu erro, caminhando para a condenação. Não viva como ser irracional. Vemos a racionalidade até mesmo nos animais, quando na verdade você vê a compaixão. Você vê a compaixão nos animais e pouco se encontra no ser humano. Você vê a piedade nos animais e pouco se encontra no ser humano. Você vê a pureza mais nos animais do que no ser humano. Quando olhamos para a Bíblia, no livro do Gênesis, a Bíblia fala que Noé entrou na arca, os animais foram entrando também, ou seja, ali houve racionalidade. Mas quando você vê o homem consciente de seus erros, de suas escolhas, de suas consequências, praticando, você vê uma irracionalidade. Você vê uma grande irracionalidade quando os homens estão reprovando aquilo que Deus aprova, chamando de mal aquilo que Deus chama de bom, e praticando e se orgulhando do seu pecado. Mas certamente, se não arrependerdes, certamente perecerão. Deus não fez o homem para o pecado e nem fez o homem para viver segundo as suas vontades. Deus fez o homem para um propósito muito maior. Deus não fez o homem para prazeres momentâneos. Deus fez o homem para algo eterno, um projeto eterno. E por isso que a Bíblia ela mostra para o homem duas escolhas. Escolhe hoje. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Estou falando do verdadeiro caminho. Qual é o verdadeiro caminho? O verdadeiro caminho não é islamismo, o verdadeiro caminho não é espiritismo, nenhum ismo te leva a Deus. O verdadeiro caminho não é catolicismo, o verdadeiro caminho não é evangélico, não é isso que leva o homem a Deus. O verdadeiro caminho é Jesus. Se Jesus é o caminho, por que as pessoas estão se espelhando em outros homens? Porque se estão se espelhando em artistas, estão se espelhando em ídolos, estão imitando as obras de Satanás, estão seguindo a palavra de homens e não a palavra de Deus. Jesus, Ele vem, e a Bíblia diz que então Ele dará a cada um a sua recompensa. Escapa do inferno, deixa a sua inimizade contra Deus hoje, escapa pela tua alma, deixa a feitiçaria,
deixe o homem a sua embriaguez, deixe os vícios e suas drogas, porque certamente o caminho para o inferno pode ser um caminho que parece ser bom, mas o fim dele será um caminho de condenação. Escapa enquanto há tempo, deixe os prazeres da carne. Todo caminho aos olhos do homem parece ser bom, até que pela palavra de Deus seja provado. E há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, diz a palavra do Senhor. Os caminhos de morte, eles sempre parecem ser bons, e assim a Bíblia diz que as obras da carne, elas não estão sujeitas ao Espírito de Deus. O fruto do Espírito é fé. Peça a Deus para que te dê fé. O fruto do Espírito é bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, alegria, paz. São frutos do Espírito. Quem de fato teme a Deus tem os frutos do Espírito. Quem de fato tem Deus verdadeiramente tem esses frutos. Muitos andam dizendo que tem Deus no coração, tem nada. Muitos andam dizendo que Deus está dentro do coração, está distante talvez há muito tempo e não sabe. Muitos andam dizendo que temem a Deus, não temem nada. Que temor é esse aonde não consegue deixar os seus pecados, onde não consegue deixar a infâmia, a sensualidade, a bebedice, a idolatria, as malícias? Que temor é esse? A Bíblia fala que o princípio do temor é guardar os mandamentos de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando seus mandamentos. E o não tem mandamento antigo, mas é a palavra antiga que foi pregada. Não tem mandamento novo. A palavra de Deus é o mandamento. Esconde essas palavras na tábua do teu coração, para não pecar contra Deus. Quando você tem um consentimento, por exemplo, de uma coisa, e sabendo das suas consequências, de uma lei, sabendo que você será punido por aquelas leis, você não pratica. Quando você tem o conhecimento e ciência de algo que certamente te trará consequências de punição, você não pratica. Por isso a Bíblia diz lá no livro do Salmo: escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, é uma das formas que nós vemos que o homem, ele busca não temer a Deus, é rejeitando as suas palavras, é na verdade não fazendo questão de suas palavras. Mas a Bíblia diz que naquele dia o homem será indesculpável, porque este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e em seguida virá o fim. Em seguida virá o fim. O evangelho está sendo pregado em todas as nações, em todos os lugares, em testemunho para todas as pessoas, e o fim ele virá. Se antes Deus não poupou nem os anjos, a Bíblia fala, mas os reverteu e os guardou em prisões espirituais para o grande dia da condenação. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas antes subverteu após cinza. Por que Deus não poupou Sodoma e Gomorra? Porque não houve arrependimento. Porque Deus não poupou os anjos? Porque eles não guardaram o seu principado, ou seja, não guardaram o seu principado qual Deus ele deu. Por que Deus não poupou o mundo antigo? Porque não houve arrependimento. Quando nós olhamos para Nínive, Jonas pregou na cidade de Nínive e eles se arrependeram. Segundo a Bíblia Sagrada, eles proclamaram um jejum diante de Deus, nem os seus animais comeram, nem do pequeno ao maior comeram, mas arrependeram-se dos seus pecados e proclamaram um dia de arrependimento e proibição. Contrapartida, Sodoma e Gomorra quiseram ter relações com os anjos. Eles disseram a Ló: tragam esses homens para que nós possamos os conhecer. Eles eram depravados, eles eram homossexuais. Por isso Sodoma e Gomorra quiseram então ter relações com os anjos, porque era uma cidade maligna, era uma cidade entregue à depravação. A Bíblia diz que do pequeno ao mais moço todos estavam corrompidos. E de fato não é difícil de se encontrar isso hoje. Só basta o homem se apartar dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. O seu coração se torna malicioso, depravado, cheio de orgulho, cheio de avareza, cheio de soberbas, sensualidades, invejas, rancores,
embriaguez, feitiçarias, homossexualidades. Só basta o homem se apartar do temor de Deus e ele então estará vivendo dessa forma. Percebe-se que os dias estão a cada dia mais entenebrecidos e a cada dia mais o tempo está se abreviando, pois de fato a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias assim seria. De fato Jesus ele alerta que nos últimos dias assim se sucederia. Já é hora de arrepender-se. Faz uma escolha, escolhe a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escolhe Jesus Cristo. Jesus não é católico, Jesus não é evangélico, ou seja, Jesus não te mandou seguir nenhuma religião. Jesus não está em nenhuma das religiões. Jesus ele se manifesta, segundo a Bíblia diz, em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que na verdade louva a Deus, tudo que na verdade honra a Deus. É nisso que Jesus está. Jesus não está no relacionamento imoral, homem com homem, mulher com mulher, na bebedice, na feitiçaria, nos roubos, nas jogatinas, naquilo que é carnal. Jesus não está naquilo que é malicioso. Jesus não está na mentira. Jesus não está na mesa de bar. As pessoas falam que Jesus está do lado, as pessoas falam que Jesus anda junto, mas Jesus não aprova a bebedice. Como que as pessoas podem aprovar aquilo que Deus reprova? Na vida do homem carnal, segundo a Bíblia fala, os seus caminhos parecem ser bons, mas a Bíblia vai dizer que seus caminhos serão de morte. Talvez hoje você não possa enxergar as consequências dos seus pecados, porque o pecado na verdade ele engana o coração, e muitos estão sendo enganados pelo seu coração, porque o coração é enganoso, e mais enganoso é do que todas as coisas nessa vida. Mas Jesus ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta-te, ó tu que dormes. Já é hora de despertar-se do sono do pecado, já é hora de se despertar-se do sono da indolência, já é hora de se despertar para a realidade do homem, segundo a Bíblia fala. A sua vida ela é como um vapor que se passa, logo se desvanece. A verdade do homem, segundo a Bíblia diz, o homem é como a flor da erva, e como a erva se seca, a flor ela se murcha. Assim a vida do homem passou a sua glória, não existe mais. Um dia todos vão se secar numa sepultura e não se encontrará mais. E a Bíblia diz que certamente nu vieste e nu retornarão. Nada trouxeste para essa vida e nada levarão dessa vida. Ou seja, do pó da terra viesse e ao pó da terra tornará. Está aqui a palavra de Deus, que diz ao homem em qual caminho deve andar. Não sou eu quem digo, apenas estou dizendo o que está escrito nessa palavra. A Bíblia diz o que nós devemos aprovar, o que nós devemos buscar, o que nós devemos praticar. E aqui está escrito nessa palavra: para que se aparte o ímpio dos seus maus caminhos, aparte o ímpio da sua embriaguez. A sua embriaguez te levará para o inferno. Aparte o ímpio da sua imoralidade, porque Deus ordena ao homem que se arrependam. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Essa é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus não muda, sempre será a mesma palavra. Pois passarás os céus e passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais é de passar. Essa é a palavra de Deus para nós. Deixe o ímpio os seus maus caminhos. Deus quer que todos, em todos os lugares se arrependam, e Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele tem determinado que vai julgar o mundo um dia. Ele deixou certeza disso. Ou seja, aqueles que dizem, que acham que Deus não vai julgar o mundo porque Deus é amor, na verdade não sabem o que dizem. A Bíblia fala que deliram acerca das questões. Aqueles que dizem que Deus não vai condenar ninguém, cuidado para não ser enganado por Satanás. Cuidado,
Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28: não temam os que matam a carne e não podem fazer nada com a alma, mas antes eu digo a vocês: temam, pois, a Deus. Temam, pois, o Senhor Deus, que tem poder de, depois de lançar a alma no inferno, ter o poder também para lançar o corpo no inferno. A esses sim temeis, Deus. Temam ao Senhor, porque Ele tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. A esses sim devemos temer. E em temor a Deus se aparte da imoralidade. Em temor a Deus se aparte da bebedice. Em temor a Deus se aparte da idolatria. Em temor a Deus, arrependa-se. Joga fora enquanto há tempo. Lança no inferno, lança no lixo. Reputa como lixo, como perda, os prazeres do pecado, a bebedice, para que não se suceda então coisa pior, a condenação. A coisa pior não é a cirrose, não é a amputação de membro, andar de cadeira de roda por causa do alcoolismo. A coisa pior é o corpo inteiro lançado no lago de fogo e enxofre, perecendo e perecendo para todo sempre. É por isso que a Bíblia fala: tudo nessa vida passa, os seus prazeres passam. Assim escreveu em Eclesiastes: vaidade de vaidades, diz o pregador, pois tudo nessa vida é vaidade, tudo nessa vida passa, as suas concupiscências passam, tudo é vaidade nessa vida, tudo há de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa, a juventude vai acabar na sepultura, a saúde vai acabar na sepultura, nada trouxeste para essa vida, nada levará, não vieste, não retornará. E muitos aí preocupando, se acabando, dando a sua vida por aparências. Muitos, na verdade, se preocupando com o exterior, com o corpo, com a aparência. Mas a Bíblia fala: ora, o que fez o exterior não fez o interior também? Vocês limpam por fora do copo, mas se esquece que o copo está sujo por dentro também. Assim Jesus falava aos fariseus. O farisaísmo é uma religião de hipocrisia, e a hipocrisia, ela se assemelha então à religião do farisaísmo. Limpa por fora, aparência exterior, se preocupa, mas se esquece do interior. Se esquece que um copo não tem que estar limpo somente por fora. Se o copo não estiver limpo por dentro, não adianta. E assim Jesus, ele chega até mesmo comparar o homem como sepulcro caiado. Sim, Jesus vai comparar o homem como sepulcro caiado. Por que o sepulcro caiado? Porque se preocupa por fora, pintam, lapidam, enfeitam, mas por dentro, quando você abre a tampa da sepultura, está lá restos mortais, podridão, um fedor. Assim é o homem por dentro. Seus pecados é como essa sepultura, limpos por fora e podres por dentro. Por isso Jesus fala: não limpe somente por fora, mas o interior, porque o que fez o exterior também fez o interior. Ora, Jesus fala: do coração surge adultérios, do coração, ou seja, de dentro, aquilo que está dentro. A Bíblia diz: do coração surge os furtos, e também surge os roubos. Do coração surge as malícias, do coração surge as idolatrias, do coração surge todo tipo de bebedice, todo tipo de adultério. Por isso Jesus diz que do coração do homem sai, da boca do homem sai aquilo que está cheio do teu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se o teu corpo contemplar coisas más, seus olhos contemplarem coisas más, todo o seu corpo será mau. Ou seja, se o homem vive contemplando o pecado, todo o teu corpo, toda a tua alma se contamina e se torna mal. Jesus mesmo diz: não adulterarás, mas eu digo a vocês antes: o homem que cobiçar
e desejar em seu coração, tal mulher certamente cometeu adultério juntamente com ela. Jesus está dizendo isso em Mateus capítulo 5, ou seja, Jesus está dizendo que os olhos são lamparinas do corpo, e se o homem certamente cobiçar, ele cometeu adultério. Muitos adúlteros estão caminhando pela terra como se nada tivesse acontecendo, mas Deus está vendo. Muitos adúlteros estão, na verdade, dizendo que isso é normal, é a natureza caída do homem, e é natural o homem caminhar dessa forma quando ele tem a ciência que ele está indo para o inferno. Mas Jesus, ele diz aos adúlteros: Deus ordena que se arrependam, pois nem um adúltero, nem um feiticeiro imoral terá parte no reino de Deus, e é o que muitos têm sido. Goiânia, é hora de arrepender-se. Moradores, é hora de arrepender-se. Hoje é o tempo da decisão. A decisão é agora, a decisão é hoje. Após a morte, segue-se a juízo. Não adianta a missa de sétimo dia, não vai estar no purgatório. Se existisse purgatório, o diabo ia ser o primeiro a entrar no céu. Se existisse purgatório, os anjos que não guardaram o seu principado e foram lançados do céu, foram expulsos do céu, seriam os primeiros a entrar no céu. Se existisse purgatório, na parábola do rico e Lázaro, aquele rico que estava no inferno não estaria mais lá, ele já teria subido para o céu. Se existisse o inferno, segundo a Bíblia, Jesus não estaria dizendo: temo a Deus, que tem o poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Mas Jesus ele é bom e ainda alerta o homem. Só que porém a Bíblia diz que muitos com o coração pesado e de mau grado ouviram, a fim de não receberem. E assim a Bíblia diz que não vem para a luz, para que suas obras que são más não sejam reprovadas. E Deus está reprovando. Não adianta não dar ouvidos, não adianta viver normalmente como se tivesse tudo normal. Se Deus tem reprovado os seus pecados hoje, se arrependam, porque é melhor do que hoje suas obras sejam reprovadas pela verdade, do que seja reprovado na última hora, onde não haverá oportunidade. É melhor hoje aceitar a verdade, a reprovação da palavra de Deus contra os pecados, do que na última hora. Na última hora não haverá esperança, na última hora não haverá uma outra oportunidade. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que na sepultura não tem mais obras, na sepultura não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, não tem conhecimento mais, e nem também tem mais ao homem algum recurso para que ele possa se salvar da condenação. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que aqueles que morrem certamente não têm mais ciência, pois até o seu ódio, até o seu amor está adormecido, não tem parte alguma no que se sucede debaixo dos céus ou sobre a terra. É o que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela nos anuncia. Mas é mais fácil acreditar que fazer boas obras vai te trazer uma reencarnação com menos sofrimento. É mais fácil acreditar que viver no pecado ainda há uma esperança depois de uma missa de sétimo dia. É mais fácil acreditar na religião do que na palavra de Deus. Só que Jesus ele vai dizer que antes seja Deus o único verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra de Deus sempre estará com a verdade, o evangelho sempre será a verdade. O diabo criou várias religiões, as pessoas seguem, mas se esquecendo da Bíblia, se esquecendo da palavra que Deus tem dito. Fiéis são essas palavras, sela as palavras deste livro, porque nos últimos tempos muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12. As palavras deste livro estão seladas, e muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra. Tem se aumentado a ciência, o conhecimento tem aumentado, a cada dia mais se aumenta o conhecimento, e a cada dia mais o conhecimento tem levado o homem para o pecado, e a cada dia mais as pessoas têm se apartado do conhecimento de Deus, e muitos estão correndo de uma parte para outra. Multidões e multidões no vale da decisão, multidões e multidões caminhando para o inferno, multidões e multidões se apartaram do temor e dos estatutos de Deus. Faz uma escolha, toma uma decisão, escolhe a vida, escolhe Jesus Cristo. Ele vem, e quando Jesus Cristo vier, segundo está escrito em Mateus 25, Ele virá junto de milhares de seus anjos nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. E então nas nuvens
Ele vai separar à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Então ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, e herdar o reino de Deus, que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Jesus dirá isso às suas ovelhas. Jesus dirá isso a todos aqueles que são ouvintes e praticantes de sua palavra, porque Jesus fala: minhas ovelhas ouvem e seguem, e as minhas ovelhas sabem discernir a minha voz, e de forma nenhuma elas seguirão um estranho. De fato, quem segue Jesus Cristo jamais seguirá um mercenário, jamais seguirá um falso profeta, jamais seguirá um enganador, porque sabe discernir. Quem de fato segue Jesus Cristo e tem Jesus Cristo sabe discernir mesmo quem é um mercenário. Jesus fala: ora, o mercenário, ele na verdade entra por outra porta. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O diabo vem senão matar, roubar, ou melhor, o mercenário, o ladrão vem senão matar, roubar. Mas Cristo veio para que tenhamos vida com abundância. O mercenário, ele vem para enganar. O diabo vem para enganar. O diabo vem levantando falsos profetas, e as pessoas seguindo a ladeira abaixo para o inferno, comprando caroço de feijão, fazendo fogueira santa, fazendo campanhas, entregando dinheiro na mão de homens. Eles pedem falando que é para Deus, só que Deus, ele não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua alma. Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Essa é a oferta para Deus. Um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido verdadeiramente, coração quebrantado e contrito, jamais Deus desprezará. O mercenário quer o teu dinheiro, Deus quer a tua alma. Deus quer um coração arrependido. O mercenário pede e fala que é para Deus, e que Deus vai te dar, vai te abençoar. Dá 100, Deus te dá 200. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem disse que dando 100 para receber 200, Deus vai te salvar? Deus salva o homem através do conhecimento da verdade, e a palavra é a verdade. A palavra não manda ninguém dar o seu tudo em sacrifício para Deus, mas a Bíblia diz: rasguem os vossos corações para Deus, e não as suas vestes, ou seja, oferta para Deus e ofereça para Deus o seu tudo, ou seja, alma, espírito, é tudo que o homem tem para dar para Deus, pois o tudo dessa vida é nada, segundo a Bíblia fala, certamente tudo nessa vida passará. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se uma alma vale mais que um carro, por que Deus vai querer carro? Por que Deus vai querer dinheiro, se Deus é o dono do ouro e da prata? Se Deus certamente criou todas as coisas, os céus e a terra, por que Deus vai querer o fruto de teu trabalho? Por que Deus vai querer o seu salário, o seu 13º, sendo que Deus criou todas as coisas? De fato, a Bíblia fala que para Deus nós fazemos quando fazemos para o pequenino. Jesus diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, mas fizemos em teu nome maravilhas, prodígios, pregamos, profetizamos, curamos. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, porque eu tive fome, não me deste comer, eu estava com sede e não me deste beber, estava nu, não me vestistes, estava prisioneiro e não me visitaste, eu era então visitante e não me hospedaste. E dirão os servos: Senhor, quando tu estavas dessa forma e não fizemos a ti? Ele dirá: quando vocês não fizeram aos pequeninos, a mim não fizeram. Quando você faz aos pequeninos, quando você na verdade alimenta o faminto, quando na verdade você levanta o caído, quando na verdade você liberta o oprimido, quando na verdade você tira a sede de quem tem sede, você está fazendo a Jesus Cristo. Quando você faz aos pequeninos, você faz para Deus. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, começa se arrependendo, começa deixando, enquanto há tempo, a sua inimizade, os seus pecados, porque Jesus ele vem. Jesus ele vem. Se prepare para se encontrar com Deus, o Senhor. Esteja preparado para se encontrar com Deus.
O tempo ele está se aproximando, cidade de Goiânia. Se hoje ouves a palavra de Deus, não endureça o coração. O tempo está se passando, o tempo está se acabando, o tempo está se esgotando, o tempo está se aproximando. A vida do homem é como vapor, vem, logo se desvanece. Prepara-te, se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Esteja preparado. Ninguém sabe o dia, a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ninguém sabe de fato que dia há de suceder. Ninguém sabe quando será a última hora. Ninguém sabe quando será a sua partida. Ninguém sabe qual será e quando será o seu último dia. Ninguém sabe a que hora a sua alma há de ser pedida. Ninguém sabe quando chegará a sua hora final. Por isso a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos, torne-se para Deus. Jesus ele vem, o tempo está próximo. Felizes são aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Porém ficarão de fora os falsos profetas, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, os bêbados, os mentirosos, os assassinos, os homicidas, todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago de fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que não venham perecer de igual modo. Jesus está às portas. Felizes os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Felizes aqueles que lavam suas vestiduras, para que possam entrar na cidade pelas portas. Que Jesus Cristo, o Senhor Deus, te dê graça. A palavra de Deus foi pregada, essas são as palavras de Deus, e são fiéis às palavras de Deus. Em nome de Jesus, que a paz possa repousar neste lugar, que a paz esteja convosco. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus abençoe os irmãos aí, que a paz esteja com Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão.